Queridos irmãos e irmãs, muita paz. Domingo passado celebramos o 24º domingo do tempo comum. Hoje vamos celebrar, neste domingo, o 25º domingo do tempo comum. Domingo passado, o Evangelho nos falava do primeiro anúncio da paixão. Depois da profissão de fé de Pedro, que diz: Tu és o Messias, Jesus anuncia a sua paixão. Ele se apresenta como servo sofredor. E a missão do servo sofredor de Isaías, do servo de Yahvé, é uma missão redentora. Os discípulos de Jesus, a comunidade de Jesus, é chamada a continuar no mundo a obra redentora, fazer presente de geração em geração a obra redentora que ele veio realizar. Por isso Jesus, naquele primeiro anúncio da paixão, diz: quem quiser ser meu discípulo, primeiro de tudo, quem quiser. Você já viu quem eu sou, você quer? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e saiba perder a vida por causa do Evangelho. Neste domingo, o texto do Evangelho de Marcos que vamos ouvir e celebrar nos trará o segundo anúncio da paixão. Vamos ouvi-lo. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os discípulos, os seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis no caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Pelo relato de Marcos, nós temos assim a impressão, porque o Evangelho de Marcos é bem catequético, que Jesus fez o primeiro anúncio da paixão a toda a multidão que estava lá. E acredito que boa parte da multidão foi embora. Ficaram aqueles que quiseram seguir a Jesus. Então, ensinando os discípulos, aqueles que estavam ali sendo a sua comunidade, aqueles que optaram por ser a sua comunidade, ele faz o segundo anúncio da paixão. Mais uma vez, mostrando-se como o servo sofredor e dizendo: por esse caminho redentor é que aparecerá a vitória, vai ressuscitar. Os discípulos não compreendiam esse discurso de Jesus. Não perguntavam, não compreendiam, mas talvez alimentassem diante deles ainda aquele messianismo político, porque dizem: olha, nós somos aqueles que estamos até caminhando um pouco escondido, recebendo um ensinamento secreto dele,
vai ter o reino. E ele tem anunciado o reino. Não esqueçamos que o Evangelho de Marcos começa: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então eles começam a dizer: quem que é o maior? Quem que é o primeiro? Quem de nós é o mais importante? Né? No Evangelho de Mateus, nós vamos ter a mãe dos irmãos Zebedeu, que quer que um sente à direita e outro à esquerda. E aí Jesus, não no caminho, mas quando chegam em Cafarnaum, na comunidade, como sempre, Jesus dá aquele ensinamento fundamental após esse segundo anúncio da paixão. Na realidade, Jesus não faz um discurso moralista dizendo: onde já se viu, um quer ser maior, um quer ser o primeiro, como que você... Não. Jesus não proíbe de querer ser o maior. É como se dissesse: essa ambição de querer ser o maior, de querer ser o primeiro, pode existir sim. Mas na dinâmica do reino, da dinâmica da comunidade é diferente. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o último. Quem quiser ser o maior, tem que ser o servo de todos, aquele que serve a todos. Mateus irá complementar, né? A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Ser servo de todos significa dar a vida pelo outro. E aquele que acolhe uma criança. Não é uma coisa sentimental aqui acolher a criança, porque a criança não contava. A criança, não diria que fosse um estorvo, mas é aquela que dá trabalho. Era a última na sociedade, sem contar em mulheres e crianças. Né? Vai dizer também os evangelistas para mostrar exatamente que Jesus servia a todos, até os últimos. Então, aquele que é o maior, aquele que é o primeiro na comunidade de Jesus, é aquele que se dá a todos e serve e acolhe os últimos, aqueles que não contam, aqueles que não dão recompensa, aqueles que não é do toma lá da cá, né? Aqueles que você não vai dizer: eu vou dar porque eu vou receber. Pelo contrário, é aquele que não pode te dar nada em troca daquilo de bom que você dá. É o amor, é a caridade, é o serviço. Quanta coisa nós que estamos na comunidade de Jesus precisamos repensar, precisamos aprender. A comunidade de Jesus, que se faz presente nesse mundo, se faz de uma maneira incisiva, de uma maneira que mostra valores do reino que não são os valores deste mundo. Façamos a oração deste domingo. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa celebração dominical a todos.